começou a gravar. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem, a projeção da tela certinho? Sim. Perfeito, obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu vou começar com a parte falando, né, sobre GH e tireoide, tá? Tem algumas questões assim mais abertas que eu particularmente gosto mais da monitoria, que dá para a gente falar sobre várias coisas, né? E tem umas questões também objetivas, assim, que inclusive foram da minha prova. Para quem não sabe, eu sou da 111. Então, vamos começar agora. Eu vou ficar com essa parte de GH e tireoide, o Fábio também vai falar sobre GH e a Lívia vai dar a parte sobre a adrenal, tá? Qualquer coisa, se possível, pedir para, se alguém tiver alguma dúvida, né, para abrir o áudio, porque eu não consegui entrar pelo meu telefone, então não vou conseguir acompanhar o chat simultaneamente, tá bom? Então, vamos começar. Essa primeira questão aqui, ela vai falar, né, sobre GH, né, mas vamos dar uma lidinha aqui. Paciente adulto apresenta mãos e mandíbulas aumentadas, cefaleia e hiperglicemia. Qual o provável distúrbio e a sua causa? Para a gente começar a destrinchar um pouquinho aqui, né, a gente vê que a gente está perante um quadro de uma acromegalia, né, justamente sendo marcado por essa questão de falar, né, que a questão refere, né, que as mãos e as mandíbulas do paciente, né, a mandíbula, né, mais especificamente do paciente, está aumentada. E o porquê isso acontece? Na acromegalia, né, normalmente ocorre, né, por tumores hipotalâmicos, né, o que faz com que se tenha, né, ou adenomas, né, uma hipersecreção de GH. Essa hipersecreção de GH vai fazer com que, né, se tenha todos os efeitos metabólicos do GH, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, e a gente tem um crescimento em espessura, né, ali dos ossos, né, justamente porque em indivíduos adultos, né, as hastes epifisárias dos ossos, né, já se encontram fechadas. Quando essas hastes epifisárias dos ossos ainda estão, né, em processo de fechamento, né, ali ainda estão abertas, isso permite um crescimento longitudinal do osso. Então a pessoa vai ficar mais alta. Já como esse quadro, né, começou em um paciente que é adulto e que essas hastes epifisárias desses ossos já se fecharam, ele vai crescer em espessura, dando, né, esse quadro das mãos e da mandíbula aumentada. O quadro de cefaleia aqui que vai falar, que vai relatar, provavelmente é decorrente, né, desse adenoma hipotalâmico que está comprimindo estruturas adjacentes, né? Aí a gente vai abordar na P3, né, sobre a questão de cefaleia, origem de cefaleia, mas provavelmente é por conta, né, desse adenoma hipofisário, né, que está provavelmente ele comprimindo o hipotálamo, né, e estruturas adjacentes, né, e gerando esse quadro de cefaleia. Já o quadro de hiperglicemia, né, agora eu vou abordar sobre a função do GH. Né, se dá porque o GH, né, ele exerce, né, várias funções e várias ações sobre o corpo. Né? Uma das ações do GH, né, é que ele vai reduzir. Preciso que vocês prestem bastante atenção nisso, porque é um pouquinho complexo e pode acabar confundindo. Ele vai reduzir a captação de glicose pelas células.
Ao passo de que ele reduz a captação de glicose pelas células, ele vai induzir a lipólise nos tecidos, né, nos tecidos ali de armazenamento, né, tecido adiposo. Quando eu tenho, e o porquê, né, que ele reduz a captação de glicose e o porquê dessa hiperglicemia. Quando eu tenho a lipólise ocorrendo em excesso, né, vamos lá, né, a lipólise vai pegar o triacilglicerol, vai quebrar em ácido graxo mais glicerol. Esse glicerol ele vai para uma outra via, né, mas o ácido graxo, que eu quero focar agora aqui com vocês, ele pode se ligar, né, ali nos tecidos que são insulinodependentes, né, que é ali, né, o músculo tecido adiposo, né, que são glúteo 4. E através de uma cascata de sinalização intracelular que vai formar ali alguns tipos, né, de sinalizadores intracelulares, né, como é, ceramida, isso vai impedir a translocação do glúteo 4 em direção à membrana dessas células, fazendo com que não se tenha a ligação da insulina nesses tecidos e a glicose fique do lado de fora, gerando o quadro de hiperglicemia. Vocês conseguiram entender isso? Alô? Você não consegue ver o joinha? Que o pessoal tá dando um joinha aí. Não, não, não. É porque eu não consegui entrar com o meu telefone, eu não estou conseguindo acompanhar o chat nem nada disso. Acho que alguém pediu para você repetir isso novamente. Tá perfeito. Eu vou revisar essa aqui a primeira parte. A hiperglicemia se dá, né, ali devido ao aumento de ácidos graxos circulantes, né, pela ação, né, da lipólise promovida por esse hormônio. O ácido graxo vai se ligar a receptores presentes nessas células desses tecidos que são insulinodependentes, né, que é o músculo e tecido adiposo, que é a glúteo 4. Quando o ácido graxo ele se liga a receptores nessas células, isso induz, né, uma cascata de sinalização intracelular que produz ali algumas moléculas intermediárias, como, por exemplo, ceramida, que vai impedir a translocação do glúteo 4 em direção à membrana. O glúteo 4 é essencial para que a insulina possa se ligar e se ter a abertura, né, dos canais para passagem da glicose para o meio intracelular. Como eu não tenho a translocação de glúteo 4 em direção à membrana devido ao aumento, né, de ácidos graxos circulantes pela lipólise que o GH faz, eu tenho quadro de hiperglicemia. Show, obrigada, tá? Nada. É, E a gente também é necessário a gente abordar, né, um conceito de que o GH ele também vai promover gliconeogênese. Esse efeito gliconeogênese dele, né, é que ele vai pegar o glicerol, né, da quebra, né, lá do triacilglicerol, né, do ácido, perdão, da lipólise, ele vai pegar esse glicerol, vai enviar lá para beta-oxidação, para a produção de acetil-CoA, né, para que se tenha uma maior produção de ATP para a célula. E isso é muito importante, né, para que se tenha um desenvolvimento e crescimento celular promovido pelo GH. Então, eu vou ter, sendo promovido pelo GH, a gliconeogênese. A gliconeogênese vai ser a formação, né, de glicose a partir ali de fontes que não sejam carboidratos, né? Você vai ter ali a formação, né, a partir do glicerol, que vai lá para beta-oxidação, né, para a produção de ATP para a célula, né? Ali, no caso, quando a gente tem a utilização de ácidos graxos, né, para a via da beta-oxidação, né, a gente tem um total ali de cerca de 102 ATPs sendo produzidos, se não me falha a memória,
o que é basicamente o triplo, né, do que a via convencional, né, da glicose, da quebra da glicose em si, é capaz de produzir. Então, isso também é muito importante. Ao passo de que o GH ele também vai promover um aumento da translocação de aminoácidos para o interior das células. E o porquê dele realizar, né, essa translocação de aminoácidos para o interior da célula? O GH vai atuar nas células, nos tecidos, né, induzindo a uma maior transcrição e tradução, né, de DNA, que vai culminar com a formação de RNA mensageiro para aumentar a síntese proteica, né? Então, né, como a gente sabe, né, proteínas são formadas por aminoácidos. Então, eu preciso ter um maior aporte de aminoácidos, né? Então, o GH vai fornecer esses aminoácidos para essas células, né, para que elas possam fazer a produção, né, ali de proteínas, tá? E esse efeito normalmente dura ali de 24 a 48 horas. Alguém está com alguma dúvida de alguma coisa ou posso prosseguir? Bem, vou prosseguir aqui. Aí a resposta toda está aqui, tá? Das coisas que eu falei. Essa segunda questão, né, pergunta para a gente, né, em quais situações clínicas pode ocorrer um upregulation, né, ali de receptores hormonais. Essa questão eu sei que ficou bem aberta, assim, né, passível, né, de várias interpretações sobre questões de hormonais, mas eu queria focar aqui com vocês a respeito, né, ali do T3, né, que é um hormônio tiroidiano. Em situações, né, ali que eu tenho, por exemplo, um quadro ali, né, de hipotireoidismo, né, em que eu tenho que no caso ali normalmente é autoimune, né, eu vou abordar isso mais à frente, enfim, na qual você tem a deficiência da produção de T3 e T4, né, mas para lembrar, T3 é que realmente vai atuar sobre a célula. As células-alvo, né, ou seja, as células que o hormônio atua, elas podem realizar uma série de transformações ali nos seus próprios receptores para aumentar e potencializar a ação do hormônio no receptor, né, que vai desencadear uma sinalização intracelular. E como, né, que esse hormônio, né, como que o T3 ele pode fazer isso? Perdão, como que a célula pode fazer isso, né? Ela pode aumentar a sensibilidade desses receptores ao hormônio, ela pode aumentar a produção e concentração de moléculas intermediárias, né, que são responsáveis, né, por ativar a célula, vamos botar assim, né, que vai promover a cascata de sinalização intracelular, ou então ela também pode promover, né, ali através do retículo endoplasmático, né, um aumento da síntese de receptores, né, fazendo com que essa célula expresse mais receptores, né, para que qualquer hormônio ali T3, né, que seja que vai atuar sobre ela, né, ali no caso T3 por ser um hormônio esteroidal vai estar no citoplasma, né, eu vou abordar isso também um pouquinho mais à frente com vocês, fazendo com que se tenha um aumento da atuação desse hormônio, né, sobre a célula. Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Vocês querem que eu tente explicar de alguma maneira diferente? Eu vou prosseguir, tá bom? Essa questão aqui fala, né? Criança com obesidade, crescimento ósseo retardado e níveis baixos de IGF-1. Qual é o provável diagnóstico? Ainda falando sobre a questão, né, do GH, né, a gente precisa conhecer como que esse GH ele vai ser induzida a sua produção, em que situações é induzida a sua produção, e em que situações também é inibida a sua produção.
O GH vai ter a sua produção, né, ali induzida pelo GHRH, né, que é um hormônio, um sinalizador, né, ali hipotalâmico, né, que vai lá na adenohipófise, né, induzir a produção do GH. Mas em que situações que eu tenho aumento da produção do GH, né? Por exemplo, noites, né, adequadas de sono influenciam muito, né? Vão aumentar a produção do GH. Então, aquele ditado, né, que a avó falava, tem que dormir para crescer, é verdade, né? Porque os picos de produção de GH realmente ocorrem durante o nosso sono, né? Durante a noite. Em situações ali também que eu tenho aumento da concentração de aminoácidos, né, e redução da concentração também de ácidos graxos. E atividades físicas também induzem a produção do GH. E a gente também vai ter fatores que vão inibir a produção do GH, né? Lembrando que a molécula, né, hipotalâmica que vai atuar lá na adenopófise que inibe a produção do GH é o GHR, é o GHIH, perdão. O GHIH vai lá na adenopófise e vai falar assim, dá uma parada de produção de GH aí, por favor. Em quais situações, né, que a gente tem a inibição da produção do GH? Em situações que eu tenho obesidade, né, sedentarismo, quadros ali, né, de hiperglicemia, né, aumento da concentração de glicose e aumento da concentração também de ácidos graxos. Isso justifica, né, esse crescimento ósseo retardado, porque aqui fala, né, que a criança apresenta um grau de obesidade. Obviamente, né, que tipo não é toda criança que tem obesidade, né, que vai apresentar um crescimento ósseo retardado, né? Você tem que avaliar os outros fatores, né? Mas a obesidade em si, normalmente, é uma doença multifatorial que pode culminar, né, com essa redução da produção de GH. E aqui fala também, né, que vai apresentar baixos níveis de IGF-1. O IGF-1 é uma molécula que ela é produzida pelo fígado, né, e que ela vai atuar diretamente no osso, né? Aqui no caso é o que? O GH, ele vai lá no fígado e diz assim, fígado, preciso que você produza o IGF-1. O IGF-1, ele vai lá no osso e induz a síntese óssea, né? Ali através dos osteoblastos, né? Que são responsáveis por sintetizar a matriz óssea. Além também de promover, né, aumento da questão da angiogênese, né, ali no osso, né, para as células e tal, mas isso não é o foco no momento. Então, se eu tenho uma inibição da produção do GH, né, através, né, da produção do GH e H, por esses fatores que eu falei, consequentemente, eu também tenho níveis baixos de IGF-1, né, já que é o GH que vai atuar lá no fígado, induzindo a produção do IGF-1. Aqui no caso, né, o Guyton fala que é como se fosse uma forma indireta, né? O GH tem as formas direta de atuação, ou seja, que o próprio GH atua sobre, né, um tecido, né, enfim, e tem as formas indiretas, né, que aqui no caso é através da IGF-1, né, que vai atuar lá no osso. Através, né, o GH atua através da IGF-1, só que de forma indireta, né, como se fosse um intermédio. Ficou alguma dúvida? Posso prosseguir? Bem, vou prosseguir aqui. Aí aqui está a resposta, certinho. Essa questão aqui, tipo, ela é bem interessante para a gente abordar, tá? Aqui fala, né, em que situações o teste oral de tolerância à glicose é usado nas investigações de eixo de GH, né? Esse teste, né, ele serve para avaliar a capacidade do metabolismo corpóreo do indivíduo, né, vamos botar assim, a absorver a glicose, né? A pessoa precisa estar em jejum, né, ali, e ela vai tomar, né, ingerir como se fosse um tubinho contendo uma alta concentração de glicose, né, e é avaliado ali cerca de 2 horas depois, né, as concentrações de glicose.
em um indivíduo, né, que ele apresenta, né, em que eu tenho, por exemplo, uma desconfiança de uma alteração no eixo do GH, após essas 2 horas, eu vou ver, né, que ele apresenta ainda um quadro de hiperglicemia. Mas só que, tipo, isso também fica muito abrangente, né? Pode ser várias coisas, pode ser, por exemplo, uma diabetes, né? Mas como eu já desconfio, né, de que eu tenho uma alteração do eixo do GH, né, eu também vou realizar uma dosagem ali, né, que tem como fazer, né, da concentração de GH, né, para avaliar. Normalmente, por exemplo, se eu faço esse teste numa pessoa que eu desconfio que ela tem gigantismo, né, numa criança que tem gigantismo, eu vou fazer esse teste oral de tolerância à glicose e vou avaliar depois de 2 horas. Ela ainda vai apresentar o quadro de hiperglicemia. Eu fui e fiz uma dosagem de GH. O GH está alto, então as coisas batem, né? Justamente pela ação, né, do GH que eu expliquei para vocês, que vai gerar um quadro, né, ali de hiperglicemia devido à resistência que acontece, né, pelo aumento da concentração de ácidos graxos, né, pela lipólise que esse hormônio faz. Ficou alguma dúvida ou posso prosseguir? Bem, vou continuar aqui. É, essa questão, né, vai falar: um paciente é submetido a um processo de investigação por suspeita de uma mutação que reduz a afinidade de receptores nucleares por hormônios esteroidais. Qual é a alteração esperada no processo celular? Aqui a gente meio que abre um leque, né, porque existem vários hormônios que são esteroidais, né, e que vão apresentar os seus receptores no citoplasma, né, e quando eles se ligam, os receptores citoplasmáticos, né, eles vão ser translocados em direção ao núcleo, né, para fazer com que se tenha, né, as suas funções de uma forma geral. Mas aqui eu queria abordar, mais uma vez, né, a questão do hormônio tireoidiano, que é o T3, tá? O T3, né, é o que vai, como eu já falei, mas só para frisar, né, é o que vai realmente ter uma atuação sobre a célula, apesar dele ser produzido em menor quantidade pela tireoide. É, então, se eu tenho uma alteração na afinidade desses receptores nucleares pelo hormônio, o que é esperado é uma redução da atividade, né, desse hormônio sobre a célula. Então, por exemplo, né, o T3, né, por exemplo, ele vai atuar lá no núcleo, né, induzindo ao aumento da transcrição e tradução de DNA para a síntese proteica, né? Ele vai aumentar o metabolismo, ele atua lá na mitocôndria, né? Vamos botar assim, potencializando a mitocôndria para produzir mais ATP. Ele vai atuar também na musculatura cardíaca, aumentando o inotropismo e cronotropismo, né? Que é a força e a velocidade de contração, né? Por isso que se eu tenho distúrbio, por exemplo, aí de um quadro de hipotireoidismo, né, o paciente apresenta bradicardia. Já se eu tenho um hipertireoidismo, que eu tenho aumento da concentração de T3, né, o paciente pode apresentar ali, né, taquicardia, né, mas eu vou falar isso mais para frente. Então, se eu tenho alteração na interação, né, desse conjunto, né, de hormônio receptor por redução da afinidade do receptor por exemplo, uma alteração genética, né, ali, isso consequentemente vai, por exemplo, no caso, né, do T3, né, que é um hormônio tireoidiano, causar vários efeitos deletérios, né, como, por exemplo, né, a redução da síntese de proteína, a redução da ação da mitocôndria, né, a redução dos miócitos cardíacos, né, e gerar efeitos, né, de repercussão sistêmica também. Alguém com alguma dúvida, eu posso prosseguir? Bem, vou
continuar aqui. Isso aqui é bem importante, mas muito mais do que a gente já disse, né? Só uma pergunta: os professores de vocês chegaram a frisar isso sobre hormônios peptídicos, né? Quais são os hormônios peptídicos, como eles são, quais são os hormônios esteroidais, ou eles não falaram sobre isso com vocês? Falaram. Oi, perdão, não entendi. Falou sim. É só a Natália, né? Ela falou. Isso, perdão, aí com vocês é só a Natália. Tá bom, então vou falar sobre. Obrigado. Então, né, os hormônios peptídicos ou proteicos, né, que eles apresentam esses dois nomes, né, ali, vou explicar primeiro por que que uma classe é chamada de peptídico, outra é proteico, né? É somente pela concentração, né, de aminoácidos que formam a sua cadeia, né? Normalmente, hormônios que são classificados como peptídicos, eles vão apresentar menos de 100 aminoácidos na sua cadeia, né? Já hormônios que são, no caso ali, proteínas, né, eles vão apresentar mais de 100 aminoácidos na sua cadeia, tá? é, Esses hormônios peptídicos, né, eles vão ser hidrossolúveis, né, ou seja, eles não têm problema, né, em nadar na água, vamos colocar assim, né? Então eles conseguem passar de forma livre ali, né, no sangue, né, de forma fluida e não precisam, por exemplo, de uma proteína transportadora, que no caso da tireoide, né, nos hormônios tiroidianos precisa, que é a proteína TBG, mas eu também vou falar isso um pouquinho mais à frente. Os hormônios peptídicos, né, eles vão ser produzidos na forma de pré-hormônio, né, eles vão ser clivados, né, em pró-hormônios, né, lá no retículo endoplasmático. Depois que eles são clivados em pró-hormônios no retículo endoplasmático, eles vão ser endereçados, né, lá para o complexo de Golgi, né, que vai ativar, né, ali vai clivar, né, esse pré-hormônio na sua forma ativa, né, mais um fragmento inativo de hormônio, né, não vai cair na prova de vocês, eu ia falar do caso da insulina, mas, enfim, vou falar só por uma curiosidade, né, assim, no caso, a insulina é um hormônio peptídico, né, então, existem maneiras da gente dosar a concentração de insulina por esse fragmento inativo. Então, é uma capacidade, na verdade, né, de eu avaliar a produção de insulina por essa mensuração, né, desses fragmentos inativos. Então, por exemplo, pacientes que vão apresentar um quadro ali deixa eu pensar aqui, de diabetes mellitus tipo 2, né, que com o passar do tempo eu tenho uma redução da produção de insulina endógena, eu posso fazer essa dosagem desses fragmentos inativos, né, ao longo do tempo para eu avaliar a função das células beta-pancreáticas. Mas isso foi só uma curiosidade, tá? E já os hormônios tiroidianos, eles vão ser aminados, né? São hormônios que são derivados ali, né? Perdão, da base, não, a base de tirosina. Eles vão ser hormônios que são hidrofóbicos, né? Ou seja, eles não têm afinidade, né? Para se difundir pela água, né? Vão ser, no caso ali, apolares. Então, eles precisam, né, ser transportados por uma proteína transportadora, que no caso ali, né, vai ser o T3. Ficou tudo claro? Ou tem alguma outra dúvida? Bem, vou prosseguir aqui. Aí tá tudo escrito aqui certinho, tá? Eu falei. Vamos lá. Um paciente com resistência periférica à insulina apresenta aumento de GH. Qual o mecanismo envolvido, né? É justamente aquilo que eu já falei algumas questões atrás, né, que se dá.
vamos, né, só frisar, porque realmente é um pouquinho complexo, né? O GH possui várias vias de atuação, né? Mais uma das atuações do GH é promover a lipólise, que vai quebrar o triacilglicerol em ácido graxo mais ceramida. A ceramida vai ser endereçada, né, para via da beta-oxidação, para produzir uma maior concentração de ATP para as células, para que elas possam crescer, tá? Mas o ácido graxo que fica ali sobrando, né, vamos botar assim, quando eu tenho um aumento da circulação, né, desse ácido graxo, ele vai acabar se ligando a receptores celulares nos tecidos que são insulino dependentes, que no caso é músculo e tecido adiposo, que é a GLUT4, e isso induz a uma via de sinalização intracelular que culmina com a produção de ceramida, né, e outras moléculas intermediárias, tá? Que vai impedir a translocação do GLUT4 em direção à membrana. E o GLUT4, né, é o receptor da insulina. Se eu não tenho receptor na superfície celular, a insulina não consegue se ligar e, consequentemente, eu vou ter um quadro de hiperglicemia. E o GH, ele também agora estou lembrando aqui, pode ser também considerado um hormônio, né, que gera um quadro de hiperinsulinemia. Eu acho que é assim que fala, uma palavra meio grande, mas acho que é assim que fala. Alguém com alguma dúvida? Eu vou prosseguir. Como a somatostatina atua sobre o eixo do GH e em que situações ela pode estar aumentada? A somatostatina, né, ela em si é um hormônio que é inibitório, tá? No caso aqui, ela não atua somente sobre o eixo do GH, né, mas pela complexidade do nosso corpo, ela pode ser específica, por exemplo, só para o eixo do GH. A somatostatina ela vai ser produzida, pode ser produzida, né, no caso, tanto pelo hipotálamo como pelos próprios tecidos, né, que o GH atua sobre. Então, eu vou ter uma inibição, né, ali da produção, né, ou da atuação do GH, tanto no tecido, né, quanto da sua própria produção em si. Eu acho que ficou confuso. Espera aí, vou explicar de novo. A somatostatina, ela vai ser produzida tanto pelos tecidos como pelo hipotálamo. A somatostatina ela vai inibir ou a ação do GH ou produção do GH. Quando eu tenho somatostatina sendo produzida pelo hipotálamo, que no caso vai ser pela forma do GH-IH, eu tenho a inibição da produção do GH. Quando eu tenho somatostatina sendo produzida pelas células, né, pelos tecidos-alvo do GH, né, que aí no caso é a somatostatina em si, ela vai, através de um down regulation, inibir a atuação do GH sobre o tecido. E como que é essa espécie de down regulation? No down regulation, a gente vai ter, por exemplo, a célula ela pode englobar o receptor, ela pode reduzir a afinidade do receptor, ela pode fazer a apoptose desse receptor também, pode reduzir a síntese de moléculas sinalizadoras, tá? Tudo isso visando uma redução da atuação do GH seja sobre o tecido ou seja sobre a sua própria produção em si. Ficou bom de entender, porque tinha ficado um pouco confuso. Eu estava falando aqui e eu percebi que estava ficando confuso. Ficou tranquilo? Bem, vou prosseguir aqui, tá? E duplicou aqui, gente, desculpa, não era para ser isso, não. Então, vou pular essa parte aqui, porque eu já falei, na verdade, não era para ter saído essa questão. Acho que eu devo ter esquecido de retirar, perdão. É, mas depois eu coloco uma outra questão e eu
mando tudo explicadinho certinho para vocês, tá? Essa questão aqui, achei bem interessante. Criança com histórico de desnutrição grave, né, tem baixos níveis de IGF-1, mesmo com GH normal. Explique a fisiopatologia. É, aqui a gente já analisa a primeira coisa que a gente tem que bater o olho. Pô, o GH está normal. Então, provavelmente é algum problema onde? No fígado, né? Já que o fígado é responsável pela síntese do IGF-1. Aí a gente observa uma outra questão, né, que o enunciado aborda com a gente, que essa criança apresenta um quadro de desnutrição grave. O IGF-1 ele vai ser formado, né, como é um hormônio ali proteico, né, ele vai ser formado à base de aminoácidos. Se eu tenho um quadro de desnutrição grave, né, ou seja, a pessoa não, o indivíduo não se alimenta, né, não tem a ingesta, né, nem dos aminoácidos base, né, para o funcionamento corpóreo, né, para a síntese de proteínas, isso justifica, né, os níveis baixos de IGF-1, justamente por conta desse quadro de desnutrição. Então, aqui a gente observa, né, não tem problema no hipotálamo, não tem problema na hipófise, porque a produção de GH está normal. A redução da produção do IGF-1 se dá pela desnutrição desse indivíduo. Como o indivíduo está, né, desnutrido, ele não vai ter, né, os aminoácidos necessários ou de forma suficiente, né, para a produção do IGF-1. Eu falei errado, tá? O IGF-1 ele não é proteico, não, ele é peptídeo. Ele tem uma cadeia ali, né, de 70 aminoácidos. Ficou alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Vou continuar aqui. Essa questão aí foi da minha prova. Ela é, né, objetiva, né, mas vamos ir destrinchando sobre. Vamos lá. Mateus foi levado para a realização do teste do pezinho 7 dias após o seu nascimento. O resultado do teste apontou redução da concentração plasmática de TSH. TSH é o hormônio tireoestimulante. Ele vai ser produzido lá pela hipófise, né, e vai atuar lá nos folículos tireoidianos. E baixa concentração de tiroxina livre, que no caso é o T3 e T4. Caso o tratamento não seja instituído em tempo hábil, né, e não haja reversão lateral do quadro, qual a consequência patológica esperada? A opção A vai falar, né, desenvolvimento da síndrome de Addison. Essa aqui a gente já pode cortar de cara, porque síndrome de Addison é uma síndrome, né, de um distúrbio de adrenal, normalmente é causado, né, por atrofia ou lesão do córtex da adrenal, tem relação com a aldosterona, então a gente já corta de cara. Desenvolvimento de gigantismo não pode ser, né? Porque a gente não tem nem relação, né, ali no caso, com a concentração de GH. A outra questão, né, vai falar sobre desenvolvimento de nanismo hipofisário. Mais uma vez, né, a gente não está falando sobre GH, mas sim sobre a concentração de TSH, né, e desenvolvimento de cretinismo, que é a resposta correta. O cretinismo, né, vai ser um distúrbio, né, na verdade é um hipotireoidismo congênito, na qual eu não tenho produção do TSH, né? Então, como eu não tenho a produção do TSH em si, né, você não vai ter, né, sendo estimulada, né, a produção do T3 e do T4 pelo folículo tireoidiano. Ficou alguma dúvida?
Bem, vou, vou prosseguir aqui, tá? É, Eugênia, né, sexo feminino, 49 anos, passou por investigação diagnóstica de desordem tireoidiana. Durante o processo de investigação, foram constatadas as seguintes alterações laboratoriais: hormônio tireoestimulante, né, em concentração de 11,6, sendo que o valor de referência é 0,4 a 4,3. Então, a gente percebe, né, que o TSH está muito aumentado, né, porque o TSH é o hormônio tireoestimulante. E a segunda informação que dá é que a tiroxina livre, que é o T3 e o T4, está baixa, tá? Em concentração é de 0,1, né? E o normal é de 0,7 a 1,8. Aí, né, o enunciado diz, né, diante do quadro exposto, levando em consideração a análise dos exames laboratoriais, assinale dentre as alternativas a seguir, né, a causa de tais alterações. A letra A vai falar, né, acidente vascular encefálico com destruição dos tireotrofos. Os tireotrofos, né, estão localizados lá na adenohipófise, né, que é a porção anterior da hipófise. Mas só que não tem como ser, né, porque a gente tem um aumento, um aumento da concentração do TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, não tem como ser destruição do tireotrofo. Se o tireotrofo tivesse destruído, eu não teria produção de TSH. Então, né, seria ali, no caso, né, um distúrbio, né, é, de causa de hipotireoidismo secundário, né? Lembrando que vai ser primário vai ser lá na, oh meu Deus, primário vai ser no tecido, né, na tireoide em si, né, secundário lá na hipófise e terciário no hipotálamo. Vamos olhar a segunda questão, a segunda pergunta ali, né? Tumor hipotalâmico secretor de hormônio liberador de tireotrofina. Aqui, no caso, se fosse, né, isso seria um quadro de hipertiroidismo, mas isso não justificaria a tiroxina livre estar baixa, porque se está tudo normal e a única questão alterada é um aumento da produção do TSH, né, eu teria uma superestimulação do folículo tireoidiano, combinando com o aumento da tiroxina livre. Então, também não tem como ser isso. A letra C fala autoanticorpo contra a tireoperoxidase, o que é interessante, né? E vamos ler só a D por exclusão, mas a C parece ser realmente a resposta correta, né? Autoanticorpo estimulador do receptor de TSH, ficou tapado ali, não dá para ver, porque o trequinho é claro e acabou confundindo. A letra D também não tem como ser, porque seria, no caso ali, um quadro de hipertiroidismo não justificaria a tiroxina livre baixa, né? Teria que estar alta. Agora, o autoanticorpo contra a tiroperoxidase, né, é a resposta correta. E isso, né, é necessário que a gente relembre como é o mecanismo, né? Vamos fazer uma abordagem, né, de todo o mecanismo da liberação do T3 e T4. Eu vou ter o TSH, né, que vai ser produzido lá pelos tireotrofos da adenopófise. Ele vai sair, ele vai se ligar com receptores, né, lá nas células tireoidianas. Quando eu tenho TSH se ligando a esses receptores, isso induz um potencial de ação, né, de uma despolarização da célula que vai abrir canais de NIS, né, que a gente chama de NIS, que são canais de syn-porte de sódio e iodo. Esse iodo ele vai atravessar o meio intracelular e vai sair por um canal de pendrina. Canal de pendrina é um trocador com cloreto. Quando esse iodo chega no interior da célula, né, lá no meio da célula, ele vai sofrer a ação da tireoperoxidase. A tireoperoxidase, juntamente com o peróxido de hidrogênio,
vão realizar uma ação de oxidação sobre o iodo e colocar ele na tireoglobulina. Se eu adicionar um iodo, eu formo um MIT. Se eu adicionar 2 iodos, eu formo um DIT. Se eu adiciono 3 iodos, eu formo o T3. Se eu adiciono 4 iodos, eu formo o T4. Essa adição de iodo, né, ela vamos botar assim, aleatória, tá? Não tem um motivo ou causa específica, né, para colocar, né, a concentração ali de iodo nessa tireoglobulina. Então, é de forma aleatória mesmo. E quando, né, eu tenho lá a tireoperoxidase juntamente com o peróxido de hidrogênio, adicionando o iodo, né, na tireoglobulina. Devido, né, ao estímulo celular, né, pelo TSH, né, essa tireoglobulina ela vai ser translocada, ela vai sofrer um processo de endocitose por um receptor que a gente chama de megalina. Quando essa tireoglobulina adentra na célula, ela vai sofrer a ação do lisossomo e vai ser digerida. O T3 e o T4 livre vão sair pela célula e vão ser postos na TBG, né, que vai ser a proteína sintetizada pelo fígado. E caso eu tenha, por exemplo, um MIT ou um DIT, né, dentro dessa tireoglobulina, ela vai sofrer ação, né, de deiodinases, né, o que vai fazer com que se tenha, né, a quebra, né, desse MIT e desse DIT, botando no seu formato original, né, que é de iodo, e refazendo o ciclo, né, para que seja reaproveitado. Essa questão 13 ainda é sobre o enunciado é o mesmo, né, no caso. Eugênia, sexo feminino, né, tal, tudo mais, mas vamos cair ali no enunciado, né, que é o comando da questão logo de forma direta. Qual das alternativas apresenta sinais e sintomas esperados para a paciente em questão? Aqui a gente está num quadro típico, né, de hipotireoidismo, né, que é uma doença autoimune, né, na qual eu vou ter autoanticorpos atuando sobre a tireoperoxidase. Então, como eu tenho, né, uma ausência de tireoperoxidase, eu não vou ter sendo produzido T3 e T4. Agora, quais são as repercussões sistêmicas da ausência de T3 e T4? Vamos olhar, né, ali as respostas, as possíveis respostas, né? Aqui diz constipação intestinal, né, tá certo. Intolerância ao frio, também tá certo, né? Ganho de peso, também tá certo. Lentificação do raciocínio, queda e ressecamento dos cabelos, bradicardia e faces mixedematosas. Todas estão corretas, né? E isso justamente, né, se dá pelo mecanismo do T3, né? O T3 ele vai apresentar, né, ali ações que são sistêmicas, né? Vai atuar na motilidade intestinal, né, na questão da termorregulação, né? Vai gerar um ganho de peso também, né? Como eu tenho a ausência de T3 e T4, né? Eu também vou ter uma deficiência, né, no sistema nervoso central, né, o que vai justificar a lentificação do raciocínio, né, a bradicardia, né, como eu falei com vocês lá no começo, né, o T3, né, ele vai ter atuação lá nos miócitos cardíacos, aumentando o cronotropismo, né, e o inotropismo cardíaco, né, que é a força e a velocidade de contração, né, bem como também no bromotropismo, né, que vai ser, né, aí na velocidade de condução do impulso elétrico cardíaco, né? Então a gente já bate logo o olho e vê que a alternativa A é a correta, tá? Eu vou só dar uma olhada aqui nas outras com vocês só para a gente excluir, né? Então a gente já sabe, perda de peso está certa. Vamos para a alternativa B. Né? Perda de peso está certa. Diarreia está errada. Diarreia seria, no caso, um quadro que eu tenho hipertireoidismo, né? Aumento da concentração de T3 e de T4, fazendo com que todas as ações desse hormônio fiquem acentuadas. Então, a gente já exclui, né? Baixa tolerância ao calor,
No caso também é do quadro de hipertiroidismo, irritabilidade também é hipertiroidismo, né? E taquicardia e face, né, besidoniana, né, que vai ser ali, no caso, o paciente apresenta aquela exoftalmia, né, e tal. Isso tudo seria um quadro de hipertiroidismo. Intolerância ao frio, como a gente falou, é o certo, né? Ganho de peso também. Taquicardia está errado, né? Justamente porque eu vou ter uma redução da concentração de T3 e T4, então eu tenho redução do boromotoprismo, do inotropismo e do conotropismo cardíaco. A identificação do raciocínio está certa, né? Fraqueza muscular também estaria certa, diarreia está errado, né? E face mixedematosa até se encaixa. E a letra D vai falar bradicardia, certo, ganho de peso, certo também, irritabilidade não, constipação intestinal estaria certa, né? E ressecamento e queda dos cabelos e face basidoniana, né? A face basidoniana estaria errada, né? Justamente por essa questão ali, né, de que a face do hipotireoidismo é a face mixedematosa, que é aquela face em lua, né? Já a face besidoniana, né, é típica de hipertireoidismo, na qual o paciente apresenta aquele quadro de exoftalmia. E era isso que eu tinha para falar com vocês agora de noite, tá? É, eu vou entrar aqui, porque agora... Eita, peraí, foi. Porque agora vai chegar a parte da Lívia, tá? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né, e desejar uma ótima noite de sono, uma ótima noite de estudos, né, um descanso para todos. Obrigada, boa noite. Obrigado para vocês também. Oi, gente, estão conseguindo me ouvir? Sim. Vocês ouviram eu falar antes? Porque eu tava de fone. Deu Não, para só ouvir agora não. mesmo. Ah, tá. Então eu vou ficar assim mesmo. Vou começar a compartilhar a tela aqui pra gente fazer as questões juntos. Aí vai ser a mesma coisa do Carlos, porque, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que abrir o microfone e falar, porque eu não vou conseguir ver o chat também. Vamos lá, eu vou falar sobre a glândula adrenal, ou suprarrenal, né? Ela tem esses dois nomes. Elas ficam acima dos rins, por isso que são chamadas assim. E ela Deixa eu te produz. perguntar, você vai passar? Desculpa, você vai colocar isso lá no grupo? Pra gente acompanhar junto? Vocês querem que eu coloque? Eu boto sim. Seria bom. Tá bom, vou mandar. Obrigada. Vocês estão no grupo de Maricá, né? Exato. Vou mandar lá. Então, já mandei, já. Chegou aí? Chegou sim, obrigada.
Show. Então, vamos lá. Então, a adrenal, ela é responsável pela produção de hormônios muito importantes, né, para o nosso corpo humano. Entre eles, a gente vai falar sobre a aldosterona, o cortisol, os hormônios androgênicos. Eu vou falar, assim, não vou falar tanto porque não sei se eles deram tanto foco nisso, porque na nossa prova eles quase não falaram sobre. E também sobre as catecolaminas, que também eu vou falar um pouquinho. Vamos lá, vamos começar pela aldosterona. Eu vou lendo e fazendo as questões já. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me interromper e eu vou seguir diretão, tá? Eu não vou ficar perguntando se vocês têm dúvida, porque, enfim, se vocês tiverem, é só me interromper. Então, vamos lá. Durante a desidratação, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O efeito final da aldosterona é... Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre esse sistema, que ele é ativado justamente quando a gente está com hipotensão. Ou seja, acontece lá nos rins, né? Quando está chegando pouco sangue para ser filtrado, nosso corpo ele é inteligente, né? Então, ele já vê que tem algo errado e aí ativa esse sistema. A renina, ela é secretada lá nos rins e aí ela vai para a corrente sanguínea e ativa o angiotensinogênio e angiotensina 1. E depois ela é convertida pela enzima conversora da angiotensina em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 que ativa a aldosterona, que é importante aqui nesse caso de desidratação. Por quê? O que a aldosterona faz? A aldosterona ela retém sódio e água e excreta potássio e hidrogênio. Se ela retém sódio, vocês concordam comigo que se ela retesse somente o sódio, esse sangue ia ficar hiperosmótico, certo? Ia ficar muito concentrado. Então, para que isso não aconteça, a água vai junto. Então, a água é tipo uma Maria vai com as outras, ela sempre acompanha aonde tem mais sódio. Então, se a gente está retendo mais sódio dentro da gente, a água vai acompanhar isso. E aí a gente consegue mediar essa desidratação. Então, o efeito final da aldosterona seria aumentar a retenção de sódio e água, que seria a letra C. Depois, se vocês quiserem fazer sozinhos, eu mando o gabarito lá no grupo também, tá? Vamos lá. Um homem de 30 anos faz uso de diurético poupador de potássio. Após semanas, apresenta. A gente vai ver aqui agora o que o exame dele apresenta, né? Peraí. Vamos lá. Ó, o potássio plasmático dele tá 5,9. Eu coloquei aqui em cima que o valor de referência do potássio é de 3,5 a 5. Então, a gente percebe que o potássio desse homem tá elevado, certo? Eu dei uma dica para o pessoal da outra turma, quando a gente deu monitoria no semestre passado, que sempre vai ter essas questões na prova, com valores de exames. Então, o ideal é vocês colocarem sempre uma setinha do lado, para quando estiver aumentado ou quando estiver diminuído, porque isso vai ajudar muito na hora da prova, porque isso confunde bastante. Tá, então aqui a gente tem potássio plasmático aumentado. O sódio, vamos ver, tá baixo. Tá vendo? Tá menos de 135. Então, aqui o sódio está baixo. E a pressão arterial tá relativamente baixa, certo? Então, qual alteração explica esse quadro? Eu falei para vocês que a aldosterona, ela elimina o potássio e ela retém o sódio, e aqui a gente tem o contrário. Então, fica claro que a gente está com uma falta de aldosterona, certo? Então, vamos ver aqui as alternativas. A A fala ação aumentada da aldosterona. Se a gente tivesse uma ação aumentada da aldosterona, a gente não teria um potássio plasmático elevado, porque a aldosterona justamente elimina o potássio. Então, não tem como ser essa. Aí temos inibição da ação da aldosterona, que provavelmente é a resposta certa. Então, eu já vou deixar marcado aqui. Que justamente faz isso. Se a gente não tem a ação da aldosterona, a gente vai ter mais potássio plasmático, a gente vai ter uma hipercalemia.
E também vai diminuir o sódio por conta da aldosterona não estar agindo ali para reter esse sódio. Então, o sódio vai ser eliminado junto com a urina, mais do que o normal. Aí temos aumento da secreção de renina, e não, porque a renina entra naquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, que aumenta a aldosterona. Então, se a gente tivesse um aumento da secreção de renina, consequentemente, a gente teria um aumento da secreção de aldosterona. E não é o que está acontecendo aqui também. Hiperatividade simpática, não, nada a ver. E excesso de cortisol também não tem muito a ver, tá? Mulher de 45 anos apresenta pressão arterial 170/100. Então, aqui a gente tem uma pressão bem elevada, tá? Fraqueza muscular e parestesias. A gente vai ver agora o exame dela. Tá. Ó, o exame dela tá mostrando um sódio de 147. Vamos pegar aqui o valor de referência, senão me perco. Tá. Ó, nós temos aqui um sódio de 147. Então, a gente vê que o sódio está elevado, porque é até 145 normal. Temos aqui um potássio de 2,8, que é uma hipocalemia abaixo. Um pH de 7,49, uma renina baixa e aldosterona alta. A gente já deduzia isso só pelo sódio e pelo potássio nesses valores, que a aldosterona estaria alta, né? Porque uma aldosterona alta faz o quê? Retém mais sódio, ou seja, eleva discretamente o sódio no sangue. Por que discretamente? Porque lembra que eu falei que com o sódio acompanha a água vem junto com o sódio? Então, isso contribui para que o nosso sangue não fique tão concentrado, e aí a quantidade de sódio não fica tão, assim, perceptível, não aumenta tanto, porque a água acompanha e acaba diluindo esse sódio, sabe? Então, o nosso sódio sérico não aumenta tanto, assim, consideravelmente, quando a gente tem valores altos de aldosterona. Mas nesse caso aqui, aumentou um pouquinho. E o potássio ficou de 2,8, que é baixo, bem baixo. Porque esse potássio está sendo muito eliminado na urina, por conta da ação excessiva da aldosterona. E olha só, a pressão arterial dela aqui está 170%. É uma pressão muito alta. Por quê? Por causa do aumento da volemia. Junto com o sódio não vem água, então aumenta o volume sanguíneo dessa mulher e aí acaba gerando uma pressão arterial muito maior, tá bom? Aí aqui a renina tá baixa porque é como se fosse um feedback. O rim tá percebendo que a pressão tá muito alta, então ele inibe a renina, certo? Porque a renina, ela é ativada quando a gente tem pressão baixa, tá? Baixa chegada de sangue ali nos rins. Então, vamos lá. A gente concluiu que temos muita aldosterona. Então, o diagnóstico mais provável vamos ler, hiperaldosteronismo secundário, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing ou doença de Addison. A doença de Addison, será que falo de cortisol aqui? Não. Então, a doença de Addison, ela é, na verdade, uma baixa de renina. Então, essa daqui a gente já pode cancelar, tá? Não é um hiperaldosteronismo, mas não é secundário. Por quê? O nosso problema aqui não está na nossa hipófise. Seria secundário se tivesse o problema na hipófise. Se é primário, o problema é na glândula. Se é secundário, é na hipófise. E se é terciário, é no hipotálamo. Como o Carlos falou para vocês na situação lá de T3 e T4 também, da tireoide. Então, aqui não seria secundário porque o problema não está na hipófise. Se o problema tivesse na hipófise, a gente teria uma baixa de aldosterona, na verdade. Porque não estaria mandando a informação correta para as nossas adrenais. Aí temos aqui um AB, que fala de um hiperaldosteronismo primário,
também chamada de síndrome de Conn, que é a nossa resposta, porque nós temos um aumento expressivo da aldosterona, ela está trabalhando bastante e está causando aqui uma hipocalemia por conta da excreção excessiva de potássio e uma hipernatremia por causa da retenção de sódio. A síndrome de Cushing até que poderia ser, porque também, enfim, não, mas a Cushing é cortisol, tá? Aumenta cortisol. Tem muito a ver. Enfim. Vamos agora para as questões sobre cortisol. Tudo bem até agora? Falar um pouquinho sobre cortisol. Vamos lá. Gente, cortisol, ele é um hormônio que ele é produzido na zona fasciculada. Eu não falei para vocês, mas eu acredito que vocês já saibam que a nossa adrenal é dividida em córtex e medula. Como os rins também, enfim, como a medula, a nossa própria medula também, espinhal. Enfim, é dividido em córtex e medula. E aí, o córtex produz o cortisol, os andrógenos e a aldosterona. Tá? E o cortisol, ele é produzido na zona fasciculada, que é a zona ali do meio e a maior zona também. As outras é a zona glomerulosa, que é a mais externa, e a reticulada, que é a que produz os androgênios, que é a mais interna, perto da medula. Então, ele é produzido lá na zona fasciculada. Ele tem várias funções do cortisol, tá? Ele é estimulado principalmente em estresse físico ou emocional, e o estresse não só em relação a, por exemplo, você ficar irritado ou com raiva, mas também estresse dentro do nosso corpo, tá? Por exemplo, uma infecção, inflamação gera estresse metabólico no nosso corpo. Então, isso também estimula o cortisol a ser secretado, sintetizado e secretado. Tá? O CRH também estimula a liberação do cortisol. O CRH é produzido lá no hipotálamo, que ativa o ACTH, que está na hipófise, e o ACTH leva a informação para a adrenal, dizendo para que secrete cortisol. Tá? Então, esse também é um estímulo. E também é estimulado no pico matinal, né? Geralmente ali às 8 horas da manhã a gente tem um pico de cortisol que é fisiológico, tá? As principais funções, eu vou falar bem rapidinho do cortisol, gliconeogênese hepática, ele aumenta, né, a gliconeogênese hepática, ele diminui a captação de glicose nos tecidos, ele aumenta o catabolismo proteico nos músculos, aumenta a lipólise, ele tem ação anti-inflamatória também, ele dá uma diminuída ali na inflamação quando está muito exacerbada, né, para que as coisas fiquem balanceadas, porque inflamação é muito importante. Mas a ação inflamatória, quando ela é excessiva, ela também não é boa, tá? Então, é basicamente isso que o cortisol faz. Agora, deixa eu fazer as questões, eu também separei 3, se não me engano. Isso. Vamos lá. Mulher de 38 anos apresenta obesidade centrípeta, fraqueza muscular e estrias violáceas. Aqui a gente vê a obesidade centrípeta causada pelo quê? Pela lipólise que o cortisol ele faz. O cortisol ele quebra gordura dos tecidos periféricos e ele acaba acumulando essa gordura mais aqui na parte central do nosso corpo, né? Nossa barriga e tal, e dá essa obesidade centrípeta, que é muito perigosa também, pode dar vários efeitos cardiovasculares que não são legais. A fraqueza muscular, porque o cortisol, ele ativa o catabolismo proteico dos músculos, e as estrias violáceas, que são são patognomônicos de Cushing, tá? Dessa doença de Cushing. Então, quando vocês verem estrias violáceas, obesidade centrípeta, esse tipo de coisa, a gente vê que é um cortisol que está aumentado. Então, se está muito aumentado, é porque é de doença de Cushing, tá? De síndrome de Cushing. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá? Vamos lá.
A glicemia aqui, no caso, está 160, uma glicemia bem alta. O cortisol urinário também está alto, claramente, porque se a gente tem muito cortisol no sangue, a gente também vai ter muito cortisol na urina, porque tem que eliminar, né? A urina elimina essas coisas, então vai também estar aumentado lá. O ACTH também, que é o produzido pela hipófise, também está aumentado. E a ressonância magnética mostra um tumor de hipófise. Então, isso explica aqui por que esse cortisol está aumentado. Se a gente tem um tumor hipofisário, meio que a nossa hipófise ela fica meio maluca, entendeu? Ela começa a produzir hormônio demais. Então, ela produz ACTH demais, e esse ACTH vai estimular as adrenais demais, e aí o cortisol vai aumentar muito. E isso também gera consequências. Então, nesse caso, essa doença de Cushing, ela foi causada por esse tumor hipofisário, esse tumor na hipófise. É um hipercortisolismo secundário, por ser na hipófise, e é doença de Cushing. Aí aqui nós temos escrito aqui síndrome de Cushing. Quando o problema ele é hipofisário, o ACTH está alto, então a gente chama de doença de Cushing, não é síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é mais quando o problema está na adrenal. E nesse caso aqui está na hipófise. Então seria doença de Cushing. A doença de Addison não é, porque tem mais a ver com a aldosterona, baixa de aldosterona, e hiperaldosteronismo também não, porque a gente está falando aqui de cortisol. Então, a segunda, vamos lá. Uma paciente apresenta fadiga, hipoglicemia e hipotensão refratária. Aí nos exames a gente vê uma baixa de cortisol. É isso, meu Deus. Baixa de cortisol, um aumento de ACTH. Olha aqui, isso daqui é bem importante. Aí temos sódio baixo e potássio alto. Aqui a gente já vê que tem duas coisas meio que relacionadas. Tá? Aqui a gente tem problema tanto na aldosterona como no cortisol. Tá? Então, aqui a gente vê que o cortisol ele tá baixo, mas é estranho porque o ACTH ele tá alto. Então, se a gente tem um ACTH alto e um cortisol baixo, quer dizer que a gente está com problema em quem está recebendo a informação, porque olha só, a hipófise ela está mandando a informação, está produzindo ACTH, está liberando ACTH, produzindo essa informação e está levando essa informação até a adrenal. Se a adrenal não está produzindo cortisol como ela deveria, então o problema está na adrenal, certo? Porque a hipófise está mandando a mensagem como ela deveria. No caso aqui, a gente vê que sódio e potássio estão alterados também. Tá? Nesse caso, o sódio está baixo e o potássio está alto. O que a gente deduz que seja uma falta de aldosterona. Então, nós temos aqui falta de cortisol e falta de aldosterona. Então, a gente está com um problema claro aqui na adrenal. Tá? O problema está na adrenal, está na glândula. É um hipoaldosteronismo e um hipercortisolismo primário. Aí aqui a gente vai ver. O eixo alterado é o hipotálamo? Não. Hipófise? Não. Tá? A gente está vendo que a hipófise está produzindo o ACTH normalmente. Quem não está respondendo a esse estímulo é a adrenal. Então, aqui a C seria a correta. Quem não está respondendo direito é a adrenal. Tá? Entenderam? Tudo certo? E esse aumento aqui do ACTH é normal, tá? Porque a adrenal, peraí. Tá, a adrenal, ela não está respondendo. Então, o nosso corpo entende, bom, ela não está respondendo, então eu estou produzindo pouco ACTH. Isso é um feedback do nosso corpo, aumentar a produção de ACTH para ver se a adrenal ela acorda, entendeu? E começa a produzir normalmente os hormônios.
Então, isso aqui é fisiológico nesse caso aqui de insuficiência adrenal, tá? É normal que o ACTH fique elevado mesmo. Vamos lá, terceira. Na insuficiência adrenal crônica, que seria a doença de Addison, a ausência de cortisol leva a... Então, eu já falei para vocês quais são as ações principais do cortisol, certo? Então, aqui a gente vai ver o que a falta desse cortisol leva. Vamos ler. A seria hiperglicemia e hipertensão. B seria hipoglicemia e hipotensão. A C seria hipocalemia e hiperglicemia. A D seria hipertensão e alcalose. E a E seria aumento da resistência vascular. Então, se a gente lembrar das funções do cortisol, a gente vai ver que uma consequência dessa falta seria justamente a letra B, uma hipoglicemia e hipotensão. Por quê? Sem o cortisol, a gente tem uma queda da gliconeogênese, certo? E se a gente não tem? E se a gente não tem a gliconeogênese, a gente produz menos glicose, porque a gliconeogênese é justamente a produção de glicose a partir de outras substâncias. Então, a gente pode ter uma hipoglicemia, sim. E por que a gente tem hipotensão? Porque a gente tem perda do tônus vascular, tá? Porque o cortisol ajuda muito no tônus vascular, porque ele aumenta a sensibilidade do nosso corpo às catecolaminas. Então, a adrenalina, a noradrenalina costumam aumentar esse tônus vascular, né, fazer vasoconstrição, e aí aumenta a pressão. E se no caso a gente tem a ausência do cortisol, a gente tem menos sensibilidade a essas catecolaminas, o que pode ocasionar uma perda do tônus vascular e dar essa hipotensão, tá? Pela perda ali da resistência do vaso. Tá bom? Tudo certo? Então seria hipoglicemia e hipotensão. Vamos para os hormônios androgênios agora. Falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Os hormônios androgênios, eles são produzidos na zona reticular da nossa adrenal. Tá? A zona reticular é aquela zona ali mais próxima da medula da adrenal. Ela é pequenininha e ela produz os androgênios, que são DHEA e androstenediona. Tá? O DHEA é um nome muito difícil que eu não decorei, então vai ficar só abreviado mesmo. As funções principais desses hormônios é o desenvolvimento dos pelos pubianos e também os pelos das axilas. Eles são responsáveis também pela libido feminina, pela conversão periférica de testosterona, né? Porque esses hormônios, o DHEA, ele também pode ser convertido em dihidrotestosterona e testosterona na periferia, eu até coloquei aqui. Eles podem ser transformados nisso, porque a testosterona e dihidrotestosterona são hormônios que são, assim, melhores aceitos pelas nossas células. Geralmente, o DHEA e o DHEAS, eles não são muito utilizados pelas células antes de ser convertidos em testosterona e DHT, tá? Então, por isso que eles são convertidos, para eles serem usados na periferia. E o que é uma principal função desses hormônios também é um leve efeito anabólico, tá? Estimulam o anabolismo. Beleza, agora a gente vai para as questões. Vamos lá. Uma adolescente de 15 anos apresenta amenorreia primária, acne severa e aumento dos pelos faciais. Então, eu falei para vocês que esses hormônios, eles são responsáveis pelo aumento dos pelos pubianos, pelo várias coisas relacionadas às nossas funções sexuais e também de, como que eu posso dizer? Assim, de puberdade, certo? Então, aqui a gente vai ver os exames dela. O cortisol está normal, a aldosterona está normal, mas o hormônio androgênio dela está aumentado, e a testosterona também. Então, a gente vê aqui que o problema não está no córtex inteiro. Por quê? A aldosterona que é produzida na zona glomerulosa do córtex está normal.
O cortisol que é produzido na zona fascicular está normal. Então, a gente só pode ter um problema na zona reticular, certo? Então, a alteração mais provável que a gente tem aqui seria uma hiperplasia da zona reticulada. Por quê? Porque a zona reticulada que produz esses androgênios e o excesso desses androgênios nas mulheres causa esses tipos de problemas, como a menorreia, que é a falta da menstruação, como acne, pelo aumento excessivo dos hormônios, aumento dos pelos faciais, que é hirsutismo, né? Nessa adolescente que não deveria ter pelos faciais, então é como se fosse uma masculinização dessa adolescente, pelo aumento desses androgênios que são responsáveis tipicamente pelas características masculinas. Tá? Então, se ele está aumentado nessa mulher, vai dar uma masculinização nela, vai cortar a libido, vai cortar a libido não, na verdade, cortar a menstruação. Tá? Então, vai dar esses tipos de problema. Vamos para a próxima. Androgênios, eu só coloquei 2 questões. E de catecolaminas também, tá? É bem rapidinho. Vamos lá. Um menino de 10 anos é levado ao pediatra por apresentar fraqueza, perda de peso e ausência dos sinais iniciais de puberdade. Aqui a gente vê um menino que provavelmente está com baixa desses hormônios, né? Porque nem sinais, não está com sinais de puberdade, está com fraqueza, está com perda de peso, e a gente sabe que os androgênios, eles estimulam o anabolismo, ou seja, ajudam no crescimento também. Eles são responsáveis pelos sintomas da puberdade, também aumento de pelos, enfim, no rosto, na axila, na região também ali do pênis do homem também. Então, é responsável por tudo isso. Tá? Ao exame físico, observa-se pele hiperpigmentada e pressão arterial de 85 por 55. Essa pressão arterial tá bem baixinha, né? O garoto tá fraco mesmo. Vamos lá. Glicemia tá 60 miligramas por decilitro, tá baixa. O sódio tá 129, também tá baixo. O potássio tá alto. Então, aqui, no sódio baixo e potássio alto, a gente já vê que a gente tem um problema na aldosterona. Tá? Isso aqui é certo. Se a gente tem sódio e potássio com valores assim, o sódio muito baixo e o potássio aumentado, é com certeza problema na aldosterona. Então, a gente tem baixa de aldosterona. Porque, lembrando, a aldosterona secreta potássio e retém sódio. Então, se a gente tem muita perda de sódio, muita retenção de potássio, a gente não está tendo a ação da aldosterona aqui. O cortisol também está baixo. A aldosterona, como eu falei, está baixa. O ACTH, por feedback, está alto. Porque a gente percebe que a gente está com um problema aqui no córtex dessa adrenal, provavelmente. Por que a gente tem problema no córtex inteiro? Por quê? Não é só os hormônios androgênicos aqui que estão alterados. Também temos alteração no cortisol, alteração na aldosterona. Então, esses 3 hormônios, todos eles produzidos pelo córtex da adrenal, estão com problema, né? Estão com baixa. Então, a gente tem uma insuficiência no córtex. Com base nesses achados, qual quadro clínico é o mais compatível com o do paciente? Então, a gente vê aqui a puberdade precoce e aumento dos pelos corporais. A gente concluiu aqui que esse paciente ele está com baixa desses hormônios androgênios. Então, essa alternativa faz sentido? Ele ter uma puberdade precoce? Não, né? Ele teria uma puberdade precoce se tivesse aumentado esses hormônios. Como estão baixos, ele não tem isso. Temos hipotensão, hipoglicemia e atraso no desenvolvimento sexual? Sim, temos tudo isso, sim. Esse é um quadro típico de insuficiência adrenal primária, como eu falei para vocês, com deficiência global dos androgênios, tá? Que dá um atraso puberal, assim, em geral. Aí, temos hipertensão, hiperglicemia e aumento da libido. A gente viu que ele não tá com hiperglicemia e não vai ter aumento da libido porque a gente tem baixa desses hormônios sexuais. Então, isso também não faz sentido. Aí, D, temos retenção de sódio e aumento de massa muscular? Vemos que ele não tem retenção de sódio, porque a aldosterona não está funcionando, entendeu? Se ela não está funcionando, então quer dizer que a gente vai ter
um desprezo desse sódio, entendeu? Ele vai ser excretado mais do que o normal e não vai ser retido. E é hipertrofia muscular e voz mais grossa. A voz mais grossa seria atribuída aos hormônios também androgênios, então não. E a hipertrofia muscular estaria relacionado também aos hormônios androgênios, porque eles estimulam o anabolismo, tá? A hipotensão dele tá mais relacionada com a aldosterona. Pela falta de aldosterona, a gente tem uma hipovolemia, logo hipotensão, tá? E hipoglicemia está mais relacionado ao cortisol, que costuma aumentar a glicemia. Então, se a gente tem pouco cortisol, temos hipoglicemia também. Então, a alternativa certa seria a B. Acabou que essa daqui nem falou só de androgênio, né? Falou também de cortisol e aldosterona. E vamos para as últimas duas questões, que é sobre catecolaminas. Bem rapidinho e a gente acaba. Vamos lá. Homem de 35 anos apresenta crise de cefaleia intensa, palpitações e sudorese. A pressão arterial dele durante a crise era 200 por 110, é uma pressão elevadíssima, né? Metanefrinas urinárias estão altas. Metanefrinas urinárias, quando elas estão altas, quer dizer que a gente tem um aumento dessas catecolaminas, tá? E o diagnóstico mais provável, vamos lá. O diagnóstico mais provável, nesse caso aqui, seria, a gente está com problema nas catecolaminas, elas estão excessivas aqui. Como que a gente sabe disso? Esse homem está com palpitações, está com sudorese, está com cefaleia intensa. Por que ele está com essa cefaleia intensa? Por causa dessa pressão arterial muito elevada. Entende? Quando a gente tem uma pressão arterial muito elevada, a gente costuma ter cefaleia. As palpitações também é por conta do aumento das catecolaminas, porque a adrenalina, o que ela gera no coração? Ela não aumenta a contratilidade do nosso coração, não dá taquicardia, então dá palpitação. Sudorese por conta do hiperestímulo que essas catecolaminas dão no nosso corpo. Elas estimulam basicamente tudo do nosso corpo e aí acaba dando essa sudorese por um hipermetabolismo, tá? Então aqui o nosso diagnóstico mais provável é temos síndrome de Cushing, não tem muito a ver com cortisol, e pelo que nós estamos vendo aqui, o problema está na medula e não no córtex dessa adrenal. Aí temos B, um tumor de medula adrenal, que é provavelmente a nossa resposta, então vou botar marcadinho aqui. Hiperaldosteronismo? Não, né? Porque o problema não está no córtex também, tá na medula. D, Addison não, também Addison seria uma baixa de aldosterona, então não. E a acromegalia seria relacionada ao GH. Então, a nossa resposta aqui seria tumor de medula adrenal. Por conta um tumor de medula adrenal, ele vai estimular essas células a secretarem mais catecolaminas. Então, esse é o principal problema desse homem, tá? Por isso que ele tá tendo essas crises de cefaleia, essas palpitações, essa sudorese, essa pressão elevadíssima, porque as catecolaminas, elas ajudam em tudo isso. Eu nem falei para vocês, nem dei um resuminho de catecolaminas para vocês, né? Quando eu terminar essa segunda questão aqui, eu falo um pouquinho sobre as catecolaminas. Vamos para a última questão. Um paciente em uso crônico de bloqueador simpático apresenta fadiga, intolerância ao frio, bradicardia e episódios de hipotensão postural. Isso aqui vocês vão aprender melhor em farmacologia, né? Mas acredito que eles podem colocar exemplos de medicamentos também na prova, mas explicando, né, o que eles fazem. Então, o bloqueador simpático, ele é justamente o que ele fala aqui, né? Ele bloqueia o simpático, então bloqueia as catecolaminas. Então, a gente vai ter uma baixa de catecolamina aqui, tá? E causa todos esses sintomas aqui que esse paciente tem. Fadiga, intolerância ao frio, porque se a gente não tem catecolaminas, a gente tem um metabolismo um pouco mais baixo. Então, a gente não produz muito calor. Bradicardia, por conta que as catecolaminas aumentam
é a frequência cardíaca, e aqui se a gente tem baixa, a gente vai ter bradicardia, ou seja, uma baixa de frequência cardíaca, e episódios de hipotensão postural devido à vasodilatação que o parasimpático faz, tá? Se a gente está bloqueando o simpático, então quem age mais é o parasimpático e ele faz vasodilatação periférica, que aumenta a hipotensão postural, tá? Que é quando a pessoa fica em pé, assim, ela cai a pressão. E o que o simpático faz é justamente vasoconstrição, que aumentaria essa pressão. Então, esse paciente está nitidamente com baixa de catecolaminas, tá? Os exames mostram, então, como a gente já sabia, já suspeitava, adrenalina e noradrenalina plasmática baixas, o cortisol está normal e a glicemia está de 60 mg por decilitro. Então, qual o efeito fisiológico está diretamente relacionado à deficiência de catecolaminas? Então, baixa de catecolaminas. Qual é o efeito que está relacionado? Vamos lá. Fala de aumento da gliconeogênese e taquicardia. Não, taquicardia não, né, gente? Se a gente tem deficiência de catecolamina, a gente não vai ter taquicardia, a gente vai ter bradicardia, assim como esse paciente está apresentando. B, vasoconstrição periférica e hiperglicemia? Também não. Hiperglicemia, esse paciente nem está apresentando, porque a glicemia dele tá sussa, tá normal. E vasoconstrição periférica é relacionada à presença ou aumento de catecolaminas. Então, aqui a gente está falando sobre deficiência. Então, também não tem a ver. Aí, aqui a gente tem hipotensão e hipoglicemia devido à menor resposta simpática? Sim, exatamente isso. Hipotensão devido à vasodilatação e a hipoglicemia devido à falta da mobilização de glicose e falta de metabolismo mesmo, gente, porque as catecolaminas ajudam muito no metabolismo. Então, D, aumento do débito cardíaco e broncodilatação? Não, essas coisas aqui também são feitas pelo aumento da catecolamina, tá? A broncodilatação, ela é devido aos receptores do nosso pulmão, que são os beta-2 adrenérgicos, eles promovem a broncodilatação. Por quê? Nas nossas catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina, elas são ativadas no nosso mecanismo de luta ou fuga, né? Que a gente escuta isso em basicamente todas as aulas sobre isso. Então, na luta ou fuga, a gente vai querer que os nossos brônquios estejam menores para entrar menos ar ou maiores para entrar mais ar. Seria maiores, né? Então, essas catecolaminas, elas provocam broncodilatação. Então, no caso da deficiência, não teria broncodilatação e sim broncoconstrição. Tá? E também diminuição do débito cardíaco, que é o trabalho cardíaco. Hipertermia e aumento do metabolismo basal também não. A gente teria hipotermia, que é justamente o que esse paciente está apresentando, que é intolerância ao frio. E aumento do metabolismo basal também não, porque a deficiência de catecolaminas, na verdade, diminui esse metabolismo basal, certo? Então, a gente finalizou por aqui. Vou falar um pouquinho sobre as catecolaminas, como eu falei, rapidinho. Só vou falar um resuminho aqui que eu anotei. Vamos lá, as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, elas são produzidas na medula da adrenal, como eu já tinha falado para vocês, e as principais funções delas são aumento da frequência e da força cardíaca, então, cronotropismo e inotropismo positivo aumenta a força e a frequência cardíaca, tá? E os receptores principais são os beta-1 adrenérgicos. Ela faz também vasoconstrição periférica pelos receptores alfa-1 e vasodilatação muscular pelos receptores beta-2. Broncodilatação também é pelos receptores beta-2 adrenérgicos. Ela aumenta a glicogenólise e a lipólise, por isso aumenta a glicemia, tá? E também a gordura aí. E aumenta o metabolismo basal também. Então, por isso que esse paciente aqui tem baixa de metabolismo basal, por isso que ele tem baixa de glicemia, porque justamente ele não tem essas catecolaminas, tá? Os estímulos principais para a secreção das catecolaminas são estresse, exercício físico, frio, dor, medo, susto, todas essas coisas que ativam mais esse sistema.
a hipoglicemia também ativa e a ativação simpática, feita pela acetilcolina também, ativa esse sistema. E sim, é a acetilcolina que ativa o sistema parasimpático. É meio estranho, né? Mas é ela. E é isso, gente. Depois, se vocês quiserem, eu mando as respostas desse arquivo. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vocês querem que eu mande as respostas já agora? Ficou tudo certo? Entenderam certinho? Eu anotei aqui. Anotou as respostas? Mas acho que seria bom colocar isso lá no grupo, né? Porque o pessoal saber também, se você puder. Tá bom, vou colocar assim. Vou tentar fazer o arquivo